Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, num texto para nós fazermos uma rápida reflexão. Obrigado aos irmãos da banda. Jeremias, capítulo 1. Eu vou fazer uma breve exposição de Jeremias, capítulo 1, uma breve reflexão, melhor. Talvez não tenhamos condição de ir até o final hoje. Vamos fazer uma parte, se for possível, vamos, se não, fazemos a segunda parte num outro momento. Jeremias, capítulo 1. Nós queremos falar sobre vocação. Capítulo 1, vamos ler do versículo 4 a 19. Queria que a igreja toda participasse dessa leitura. Os adolescentes que estão na galeria, os jovens que estão aqui embaixo, entre aí agora na sua Bíblia, que está no seu smartphone, telefone, use a Bíblia agora. Jeremias, capítulo 1, de 4 a 19. Leitura responsiva. Ora, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: fala para a pessoa que está do lado. Antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. Antes que você nascesse, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou um menino. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ao que me disse o Senhor: do norte se estenderá o mal sobre todos os habitantes da terra. E pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas mãos. Eis que hoje te ponho como cidade fortificada, e como coluna de ferro, e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O que é vocação? Pesquisando sobre isso, eu descobri que vocação é um termo que é derivado do latim, e é derivado da palavra vocare, que significa chamar. Vocação, então, é um chamado, é um chamamento. Alguém já disse também que é uma inclinação, uma tendência, uma habilidade de uma pessoa para exercer uma determinada carreira ou profissão. Todos aqui somos vocacionados. Todos aqui temos uma vocação. Talvez você não tenha descoberto hoje. Eu vi ontem um artista falando na TV que hoje as pessoas são multifacetadas. Isto é, eles começam uma profissão, depois vão pular para outra, depois para outra, e que nunca a gente sabe qual é a profissão que a gente vai ficar. Isso a gente sabe que é derivado do problema que nós vivemos hoje na sociedade, em que muitas vezes o mercado de trabalho faz com que as pessoas sejam multifacetadas, isto é,
por causa da dificuldade de trabalho, as pessoas começam a mudar e fazer outros cursos para poder ter a forma de sobrevivência. Mas a vocação, está intrínseca a nós. Ela tem a ver com aquilo que nós temos no nosso coração, que gostamos. Ela tem a ver com as competências que nós desenvolvemos. E é interessante que vocação também é uma competência que estimula as pessoas, de uma certa forma, a desenvolver atividades associadas àquilo que ele gosta, àquilo que ele deseja. Deus colocou isso em nós. Agora, pensando em vocação ministerial, o que seria? Seria diferente? Sim. Porque a vocação ministerial, ela tem a ver com um chamado de Deus. Ela tem a ver com algo que é concedido pelo Senhor, que é inigualável. Não é simplesmente gostar de igreja, não é gostar de pregar, não é gostar de cantar, nem gostar de tocar piano, muito menos gostar de coral. É mais do que isso. É um chamado de Deus para uma obra específica. E aí a gente vai perceber. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 1:1. Leia. Paulo podia ter parado em Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas ele tinha uma convicção pessoal. Qual era a convicção dele? Que ele foi chamado para ser apóstolo. E que ele foi separado por Deus. Olha, ele não está falando de uma vocação simples, de uma pessoa que simplesmente gostava de ser pastor, gostava de igreja. Não, ele está dizendo, eu tenho um chamado. Deus me chamou, me convocou para uma obra específica. Isso é vocação ministerial. Indo um pouquinho adiante, todos nós somos chamados para a mesma função no reino de Deus? Não. Se você abrir a Bíblia lá em Efésios 4:11, você vai ver que ele deu uns como apóstolos, um como mestres, outros como pastores, outros como missionários, e aí vai ter várias funções no reino de Deus. E a Bíblia diz que tudo isso foi dado por Deus para o aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério. Então, o ministério ele é multifacetado. Nem todos serão pastores. Alguns serão missionários, outros serão mestres, professores, outros vão desenvolver outras funções, talvez até administrativas no ministério. Existem várias funções no ministério. É interessante saber o seguinte, vocação é um privilégio e uma missão dada por Deus. Deus vai chamar algumas pessoas especificamente para essa obra. E isso está ali. Nós vamos ler o texto agora por uma questão de tempo. Toda vocação tem um propósito. Deus não vocaciona ninguém sem propósito. Ele não vai colocar uma pessoa ali no lugar sem um propósito definido. Há um propósito definido naquilo para o qual Deus chamou. Observe esse texto de Filipenses 1:1. Vai comigo aí nesse texto agora, na sua Bíblia. Acompanhe, mas não perde Jeremias, por favor, porque nós vamos voltar nesse texto. Veja o que o apóstolo Paulo diz aí no início desse texto. Aliás, no início de quase todas as cartas paulinas, Paulo deixa muito claro essa questão da vocação. Mas em Filipenses 1:1 ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Eu e Timóteo somos servos de Jesus Cristo. Nós nos colocamos como servos. Com quantos somos chamados para uma obra específica? Mas Paulo não perdeu a visão de que ele era servo de Jesus Cristo. Ser servo significa escravo. A palavra é doulos. Significa escravo. Nós estamos na submissão total a Jesus Cristo. E ele diz que a vocação também exige firmeza. Lá em 1 Coríntios 7:20-22 fala sobre isso. Que a nossa vocação exige firmeza, exige dedicação. E por último, requer dignidade. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, e eu gosto muito desse texto, e eu queria que você lesse comigo agora. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. A vocação para o ministério, ela tem uma dignidade. E nós precisamos andar conforme a vocação que Deus nos chamou. Por isso essa obra é muito séria. A Bíblia diz que nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fizemos na obra do ministério. E alguns pastores, diz a Bíblia, que vão prestar contas gemendo, porque não fizeram aquilo que tinham que fazer, não cumpriram com aquilo que tinham que cumprir, não foram aquilo que Deus esperava deles. Está na Bíblia. Então, a Bíblia chama até a igreja para orar. Vai comigo em Hebreus agora. A palavra de Deus fala lá em Hebreus, vai comigo nesse texto. Hebreus capítulo 11, capítulo 13. Presta atenção no 17. Lê para mim, igreja.
Hebreus 11, 17. Obedeceis a vossos pastores ou guias, sujeitai-vos a eles. Isso. Como quem? Para quê? E gemendo, porque isso não vos seria útil. Não é uma questão só de ser submisso à orientação pastoral. Claro que eu estou falando da orientação e eu acredito que o autor está falando da orientação pastoral fulcada na Bíblia. Não a orientação pastoral maluca, aquela que é fulcada no homem, aquela que o homem fala aquilo que ele pensa e ele orienta errado. Não é essa orientação. A Bíblia está dizendo que é para você submeter a orientação pastoral fulcada na Bíblia. Mas diz assim, esses pastores velam pelas vossas almas. Eles mantêm a chama acesa, não é velar no sentido de vela, mas eles estão na intercessão o tempo todo, clamando o tempo todo pelas almas. Isso é função pastoral. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque pastor que não cuida da ovelha, o que ele é? Ele não é pastor, não é? Então tem que cuidar, cuidar, cuidar. E se há uma coisa que a ovelha precisa é de cuidado. Quem conhece ovelha aqui, bicho, sabe que a ovelha precisa de cuidado. E ai do pastor que não cuidar da ovelha. Ela morre, é um animal frágil. Eu não estou chamando o irmão de animal, mas o irmão também tem suas fragilidades. Eu tenho. E precisamos do cuidado, do cuidado, do cuidado. Quando é que vai terminar o serviço pastoral? Nunca, é igual a cozinha. Na sua casa, quando termina o serviço da cozinha? Nunca. Terminou o café, vem o almoço, terminou o almoço, vem o lanche, terminou o lanche, vem o jantar, terminou o jantar, vem aquela ceia, né, pastor? Terminou a ceia, talvez dá uma fome de madrugada e nunca termina aquele serviço. Ministério pastoral é a mesma coisa, nunca vai terminar. O irmão cuidou da igreja toda, a igreja está abençoada, o irmão fala, ai, glória a Deus. Segunda-feira, beleza, eu estou tranquilo. Na segunda-feira já começa os problemas, tudo de novo, aí o irmão começa tudo de novo. Por quê? Porque somos assim. A palavra de Deus diz isso. Vamos adiante um pouquinho? A pergunta é, Deus falou assim para Jeremias, Jeremias, eu te conheço. Jeremias achava que ele estava ali, vivendo a vidinha dele, tranquilo, e a primeira coisa que Deus fala para ele, eu te conheço. O que é que Deus conhecia em Jeremias? Tudo. Mas há três coisas para mim que se destacam quando Deus diz para ele, eu te conheço. Primeiro, eu conheço a sua capacidade. Deus conhece a sua capacidade, irmão? Sim ou não? Sim. Deus sabe do que você é capaz? Sim. Eu conheço a sua capacidade. Depois, eu conheço o seu potencial. Sua capacidade é uma coisa, seu potencial é outra. Eu conheço o seu potencial. Eu sei até onde eu posso te levar. Mas, ele diz, eu conheço os seus talentos. Eu conheço todos eles. Eu tenho esse feeling a esse respeito. Mas o que Jeremias não conhecia, e a Bíblia diz que Deus conhecia. O que é que Jeremias diz conhecia em si mesmo? Tudo que Deus via nele. Jeremias olha para si e responde para Deus o quê? Vamos ganhar tempo ao invés de lermos o texto. Ele diz, Senhor Deus, eu sou um menino. Senhor, eu não sei falar. Talvez ele tivesse algum problema na fala. Talvez fosse gago como Moisés. Talvez fosse uma pessoa tímida. Talvez fosse aquela pessoa assim que tivesse medo. E Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar, mas eu sou um menino. Senhor, eu não sou apto para o que o Senhor está pensando. Ele diz, não diga isso. Porque eu conheço você mais do que você mesmo. Deus te conhece mais do que você mesmo. Deus sabe do que você é capaz. Deus sabe aonde Ele pode te levar. E você precisa entender isso. Por isso que Ele nos manda fazer determinadas coisas. Por isso que Ele nos envia para realizar algo muito maior do que nós imaginamos. Segundo, então, quando Deus diz, eu te conheço, é porque Ele sabe onde você pode ir. E Deus sabe disso. Por isso Ele vocaciona você e eu, para irmos além daquilo que nós pensamos. A segunda coisa que Deus falou para ele foi o quê? Eu te consagro, eu te separo. Consagrar aqui, eu te separei, eu consagro você, você está separado. Para quê? Como é que Deus faz isso? Aí ali no texto bíblico diz que Deus estendeu a mão para ele, diz o texto bíblico que Deus tocou nele, e diz o texto bíblico que Deus potencializou a vida dele. Irmão, olha para mim, sem a mão de Deus nós não vamos a lugar nenhum. Vamos, pastores? Sem a mão de Deus? Não vamos. Se a mão de Deus não estiver estendida sobre nós, nós estamos perdidos. Lembra de Moisés? Quando ele estava lá, e a batalha dos amalequitas, e a Bíblia diz que ele levantou as mãos, e Arão e Ur estavam cada um de um lado, enquanto as mãos dele estavam estendidas, havia vitória. E quando as mãos dele ficavam pesadas e abaixavam, havia derrota. Era a simbologia do Deus que estava sobre a vida de Moisés, abençoando o seu povo. Se a mão de Deus não estiver sobre minha vida, não tem vitória.
Se a mão de Deus não tocar em minha vida, não tem vitória. Se Deus não me capacitar para a obra, não tem vitória. Porque essa obra não é feita na carne, é no Espírito. Por isso nós temos que entender, nós temos que estar debaixo da mão de Deus. Deus falou, eu te separei, Jeremias, e eu consagrei você, eu potencializei você, eu estendi minha mão para você, eu toquei em você, para que você possa realizar a obra. Então não é simplesmente dizer, eu também quero ser pastor, também quero ir lá para frente, eu também quero ser missionário, eu também quero ser ministro de música. É muito fácil, ele faz lá, é simplesmente chegar ali, abrir a Bíblia e pregar. Não é isso não, não é mesmo. Se você estiver imaginando que ser pastor é isso, o seu ser pastor está muito pequenininho, muito além disso, mas muito além. Porque se você não estiver na submissão, não tem vitória no seu ministério. E aí é importante. Quando Deus falou, eu te consagro, é importante lembrar que alguns na Bíblia foram consagrados antes de nascer, no ventre. Interessante isso, né? Deus separa algumas pessoas quando elas estão sendo gestadas, quando elas estão sendo lá no ventre, criadas, formadas pelo Senhor. Isso vai acontecer na vida de Sansão, em Juízes 3:5, Isaías, no livro de Jeremias, fala que Jeremias também foi formado antes de nascer, foi consagrado, João Batista e Paulo. Todos esses aí foram separados por Deus no ventre da sua mãe. Deus já determinou para a vida deles que eles seriam separados para a obra dele. Mas alguns vão ser ao nascer. Samuel foi ao nascer. Lá em 1 Samuel 1:28 diz que ele foi consagrado a Deus após o nascimento. Não foi na barriga da mãe, foi depois que saiu da barriga da mãe. E alguns serão depois, lá na frente, como o caso de Arão e os seus filhos, que foram separados para a obra do ministério, já adultos. Alguns vão se converter do pecado, alguns vão sair da vida velha e vão ser separados. Então Deus tem várias maneiras de agir. Ele não age de uma forma só, várias maneiras, mas a obra dele perpetua, continua, porque é ele quem consagra os seus servos para a obra do ministério. Indo um pouquinho adiante, pensando em vocação, leia aqui, por favor. Vocação. A vocação não é só uma graça não, viu, irmão? É um chamado também, mas é uma resposta e um desafio. É desafio. Vocação é desafio. Deus não vocaciona a gente para onde a gente quer. É para onde Ele quer, ou para o que Ele quer, e Ele nos manda para onde Ele quer. Eu me lembro daquela irmã que vivia orando na igreja para que Deus levantasse missionários. Em especial, ela direcionava para a África. Deus tocou no coração da filha dela e ela disse, a minha filha não, Senhor. O Senhor pode mandar outro. A minha filha não. Mas Deus estava chamando aquela jovem. E aí? Será que eu, quando oro, eu percebo que Deus pode valer e dizer, olha, é você que eu quero. Porque às vezes eu estou pedindo para Deus fazer, mas na vida do outro. E na minha? É possível que Ele me dê um desafio. E eu, então, tenho que abraçar aquele desafio. Mas é interessante isso que Deus fala para Jeremias. Eu te constituí profeta às nações. Irmão, o ministério que Deus tem para nós é um ministério grande. Quando Deus falou para o Jeremias, Jeremias, eu te constituí profeta para as nações. Ele não falou profeta para esse povo, profeta para essa cidade, profeta para Judá. Não, profeta para as nações. Isso significa que a elasticidade do ministério dele era imensa. Às vezes, irmãos, nós enxergamos a obra de Deus muito assim, de maneira muito curta. Olhamos e achamos que a nossa obra é só aqui. E não é. Nossa obra é além daqui. Deus quer que a gente faça muito mais. E se a gente enxergar, nós iremos além. Deus falou para o Jeremias, você tem uma missão profética que é muito maior do que você pensa. Você está pensando que você é menino? Eu quero te enviar às nações. Você vai falar para reis da terra. Você vai falar para homens e mulheres que você jamais conheceu. Mas é a missão que eu tenho para você. Indo adiante, é importante pensar. Primeira pergunta aqui, agora algumas perguntas para terminar. O que Deus espera de cada pessoa vocacionada? Primeiro, Deus espera atitudes. Vocacionado sem atitude não é vocacionado. Deus me vocacionou, mas eu não sinto vontade de nada, então tem alguma coisa errada. Porque o vocacionado, a primeira coisa que se espera dele é atitude. Segundo, coragem. Vocacionado não pode ser medroso. Vocacionado medroso é Jonas, que vai dormir no fundo do porão.
Vocacionado tem que ter coragem. Coragem para quê? Para tudo. Porque ele está vocacionado por Deus. Vocacionado tem que ter renúncia. Eu tenho alguns problemas, algumas dificuldades, e ele fica naquele nhenhenhê, mimimi. Não dá. Vocacionado tem que renunciar, e renunciar a tudo. Às vezes até conforto, às vezes até família. Tem que renunciar. Vocacionado precisa ter entusiasmo. Porque vocacionado barata é a pior coisa que tem. É aquele vocacionado que não influencia nada, absolutamente. Aquela pessoa assim, morta, aquela pessoa que a sua fala não leva ninguém a nenhum tipo de mudança. Tem que ter entusiasmo. Ele tem que estar apaixonado pelo que ele fala. E o vocacionado precisa ter determinação. Eu vou em nome do Senhor. Eu não vou porque eu quero, não vou porque a minha carne pede. Eu vou porque Deus está mandando. Aí, esse tipo de vocacionado pode fazer o que Deus manda. E o que Deus manda ele fazer? Primeira coisa, arrancar e derrubar. Irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é arrancar e derrubar. Você já pensou, você já chegar arrancando as coisas? E às vezes, como é difícil arrancar aquilo que está muito enraizado, aquilo que está na cabeça das pessoas, aquele tipo de tradição, aquela postura, aquela maneira de ser. Como é difícil arrancar isso. Não é fácil, não. Mas pela ação do Espírito isso vai acontecer. Deus falou para o Jeremias que ele precisava destruir e arruinar. Destruir o quê? O que estava impedindo a ação de Deus naquele lugar. Havia idolatria, havia feitiçaria, havia abandono do Senhor. Tinha que destruir aquilo, aplanar o caminho, porque aquilo tudo trazia fracasso na vida do povo. Então era necessário destruir aquilo. Olha que a missão dele não era fácil. Ele tinha que começar já chocando as pessoas. Mas Deus falou para ele. Mas depois Deus falou para ele fazer o quê? Edificar e plantar. Agora o terreno estava preparado. O que era para edificar? Um novo relacionamento com Deus. Uma nova perspectiva. Era preciso edificar obediência e fidelidade. Era preciso edificar mudança de atitude na vida do povo. É fácil isso? Não é não. Não é fácil. Estava agora essa semana, eu cheguei de Israel, na semana seguinte eu já fui lá para o Nordeste, para uma viagem no sertão. Fomos na terça e voltamos na quinta, chegando aqui na sexta. Eu fui pregar num povoado chamado Belém. Eu não conhecia esse povoado, em Pernambuco, lá no interior. O pessoal da Juvep está lá. E quando eu chego naquele povoado, eles já estão lá há 1 ano. E eles não conseguiam abertura nenhuma. Povoado muito fechado, as pessoas muito fechadas. Então eles resolveram fazer esse culto na praça. E nesse culto da praça, tinha pessoas participando pela primeira vez na vida de um culto evangélico. Quando eu cheguei, aí o pessoal falou assim, pastor, você que vai pregar, porque é no supetão. Os pastores sabem disso, né? Às vezes é no supetão assim que Deus pega você. E eu já sei disso, já vou com o sermão preparado. Aí, você que vai pregar. E aí o camarada lá do Nordeste chegou para mim e falou, olha, tem um monte de gente aqui que nunca foi num culto evangélico. É a primeira vez. Eu falei, ótimo, maravilhoso. Aí cantamos, a banda que estava lá cantou, a menina na zabumba, o outro lá na sanfona, o outro... Uma bênção, culto uma bênção. E aí eu falei, Senhor, salva essas vidas. Algumas dessas pessoas aqui nunca foram no culto. É o primeiro que eles estão assistindo. É aqui que o poder do Senhor vai se manifestar. E se manifestou. E várias pessoas se converteram nessa noite. Não lembro quem foi. Não posso dizer que todos que foram lá, que nunca tinham ido no culto, foram lá frente. Eu não sei. Mas muitos foram ali. Sabe o que acontece agora? Agora, através deste culto, os corações estão se abrindo, as pessoas estão se convertendo. Lá tem um grupo de radicais que está naquela cidade. São quase 10 jovens que estão lá trabalhando, há tempo. E agora a cidade está abrindo. O pastor já estava falando, vamos construir aqui uma capela, vamos pensar aqui no culto, porque as pessoas já estão abrindo o coração. Irmão, às vezes a gente chega num lugar, nós temos que arrancar, nós temos que discipular e depois vamos edificar. Agora, a Bíblia diz que é formoso o pé daquele que planta as boas novas. E é importante lembrar disso. É importante dizer, o que Deus espera? Suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, mas o seu comportamento. Não adianta você falar, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio naquilo, se não tiver mudança, se não tiver vida. Aí vem, vamos terminar por aqui. O que Deus deseja que o vocacionado veja? Deus mostrou 2 coisas para Jeremias. Qual foi a primeira? A vara da amendoeira. O que Deus queria com a vara da amendoeira? É interessante que você, quando pesquisa, você vai ver que é a primeira árvore a florir na primavera. A primeira de todas. Antes de todas as árvores, a amendoeira
ela vai florir. Isso significa o quê? Isso significa prontidão. Isso significa que a palavra que Deus ordenou, ela vai se cumprir. Jeremias, olha para a vara da amendoeira. É a primeira coisa que você vai ver, é a minha palavra inundando o coração das pessoas. Deus falou para ele olhar para a vara da amendoeira. Então, a perspectiva dele é que a promessa ia se cumprir e que ele tinha que estar pronto. Ele não podia ficar naquela, vou esperar. Não, fica alerta, porque a minha palavra vai se cumprir. Mas Deus mostrou uma outra coisa para ele. O que Deus mostrou? A panela fervendo. O que era a panela fervendo? Aí já era uma outra visão. Tem um juízo em curso. Eu já estou avançando com a Babilônia para vir levar esse povo cativeiro. 70 anos no cativeiro. A panela está fervendo. A vara de amendoeira está aqui. Mas a panela está fervendo ali. Aproveita o interregno. Prega para esse povo. Fala para esse povo. Abre a boca, Jeremias. Porque a panela está fervendo. Irmãos, a panela está fervendo no Brasil? Como está fervendo? Como ela ferve? É uma panela que não para de ferver. É uma panela que está tendo... A gente chega a um ponto de não querer mais assistir nada. Porque a panela está fervendo. Mas a vara de amendoeira está diante de nós. As oportunidades estão diante de nós. Para onde vamos olhar? Para a panela que ferve e dizer, não dá. Porque a Babilônia já está vindo, vai levar o povo escravo, não tem jeito. Não tem recurso para esse povo. Ou eu vou olhar para a vara de amendoeira e vou dizer, dá tempo. Dá tempo sim, e se eu falar, muitos vão se converter, e muitos vão mudar, e Deus vai abençoar, e a palavra dele não vai voltar atrás, porque ele vela pela sua palavra. Para onde eu vou olhar? Depende de onde estiver seu coração. Se o seu coração estiver na vocação, você olha para a vara de amendoeira. Agora, se o seu coração estiver cansado, se estiver prostrado, aí é para a panela de ferver e ficar se lamentando, se lamentando, se lamentando. E é importante a gente agora ver qual é a visão que nós vamos ter. Então, o que é que Deus deseja? Deseja isso. Por último, o que é que Deus ordena a cada penúltimo? Não é o último, é penúltimo. Acho que dá para a gente terminar. O que é que Deus ordena a cada vocacionado? Leia para mim o A. Cinja os lombos. Esteja preparado. Cingir os lombos. Cinja os lombos. Veste sua roupa. Né? Cinja aqui a sua cintura. Cinja os lombos, veste a roupa, esteja preparado. Foi o mesmo que ele falou quando o povo estava lá no Egito. Falou, é para todo mundo comer a Páscoa cingido os lombos. Todo mundo preparado. Depois, ele falou o quê? Levante-se. Proatividade. Nada de ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Levante-se. Fique preparado. Terceira coisa, o que ele falou? Fale tudo que eu te ordenar. É autoridade. A palavra que você vai falar não é o mais ou menos, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é achismo, é a minha palavra. Você vai falar com autoridade. E último, não desanime. Você pode falar para a pessoa do lado, cinja os lombos, levante-se, fale tudo que Deus te mandar, não desanime. A obra é feita assim. Se você tiver essas 4 coisas aí na sua vida, 4 desafios, não tem como você não ser usado pelo Senhor. Mas tem que estar aí, né? Vamos ao final, estabelecer as prioridades, depois a gente vai falar sobre o que é que Deus estabelece para a vida de cada vocacionado. Veja, primeira coisa que Deus fala, seja como uma cidade fortificada. A cidade fortificada, ela não vai ser conquistada, porque ela está fortificada, ela está com as defesas preparadas. Lá em Naum, capítulo 1, capítulo 2, se eu não me engano, 1, diz assim, o destruidor sobe contra ti, robustece os teus lombos e fortalece. Você tem que estar com os lombos robustecidos e fortalece. Por quê? Porque você está sob ataque. A cidade fortificada é a cidade preparada. A cidade preparada para quê? Para a batalha. Segundo, ele diz, seja como uma coluna de ferro, ou uma coluna forte. A coluna de ferro é a que dá sustentação. Você tem que ter a sustentação na sua vida espiritual, da palavra, do Espírito e da ação de Deus. Deus espera de você que você seja uma coluna forte, e não uma bananeira que fica para lá e para cá de acordo com o vento. É coluna. Deus espera também que você seja como um muro de bronze, impenetrável. O muro de bronze, naquele momento, era algo realmente altamente resistente. Deus espera a resistência de cada um de nós.
Na obra a gente não pode agir diferente. É resistência mesmo, porque os ataques virão. Então é seguir o que Deus estabeleceu. Deus falou que é para passar a estrada aqui, é aqui. Deus falou que é para ser resistente, é para ser. Deus falou que é para caminhar na dependência dele, é para caminhar. E aí a gente termina. O que Deus garante a todo vocacionado? Primeiro, o que Deus garante a todo vocacionado? Muitas batalhas. Você pode virar para a pessoa do banco de trás e falar assim: Deus garante muitas batalhas para você, irmão. Você vai ver que o irmão não vai sorrir para você. Ele diz: muitas batalhas, pastor? Deus garante a você muitas batalhas. Quantas batalhas nós já enfrentamos, pastores? Muitas. Segunda coisa que Deus garante a você: que você prevalecerá. Agora vira para o irmão, veja o sorriso dele. Você prevalecerá em todas elas. Agora o irmão já sorriu, porque Deus garante isso. Ele diz: olha, você vai ter muitas batalhas, mas você vai prevalecer em todas elas. E terceiro, eu vou caminhar com você e livrar você. Isso está lá no versículo 19. Olha o que diz aí. Um dos pastores, leia para mim. Aqui, vem aqui, por favor, um dos pastores. 1:19, leia aqui para mim. Pode vir, pastor Tiago, é o leitor oficial dos pastores. Jeremias 1:19. E eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Isso é promessa do Senhor para a sua vida. Está aqui. Deus falou para o Jeremias: olha, eu vou estar com você. Eu vou estar do seu lado. Eles vão lutar, mas você vai prevalecer contra todos eles. Então eu quero terminar agora. Deus te conhece, irmão, mais do que você mesmo. Conhece a mim, conhece os pastores que estão aqui. Deus sabe do que você é capaz. Por isso Ele te separa para realizar a obra aí. Deus te capacita também. E a Bíblia diz isso, para realizar coisas incríveis e inacreditáveis. Quem nos capacita é o Senhor. Claro que nós temos que nos preparar, nós temos que conhecer a palavra, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos estudar e aprofundar, mas a capacidade espiritual vem do Senhor. O conhecimento humano é nada sem a capacitação do Senhor. Mas ele é fundamental também. Deus deseja que eu e você tenhamos consciência plena da nossa missão. E aí, sejamos preparados para que Ele possa nos levar muito além do que nós imaginamos. Não diga: eu sou um menino. Diga como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer isso para o Senhor nessa manhã? Então diga assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Curve a sua cabeça. Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Do mesmo jeito que Deus desafiou Jeremias, Ele nos desafia também. Temos o caldeirão de um lado, fervendo, temos a vara da amendoeira do outro. Mas o que Deus espera de nós é uma resposta. Qual é a resposta? Vamos dar a resposta do medo? Vamos dar a resposta do recuo? Ou vamos dar a resposta: Senhor, conte comigo. Eu estou nas suas mãos. Eu vou fazer a sua obra. Não importa onde. O Senhor me vocacionou para uma obra. Senhor, o Senhor me separou para ser um médico, um profissional liberal. O Senhor me preparou para ser um comerciante, um advogado. O Senhor me preparou para ser um engenheiro. Deus, eu quero honrar o seu nome. Eu quero testemunhar. Eu não vou recuar. Eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. As lutas vêm, Senhor, mas maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. E eu quero ser usado pelo Senhor, onde quer que for. Abra a minha boca, Senhor, para falar do teu amor, para testemunhar. Deus, eu quero testemunhar com minha vida. O Senhor me conhece e o Senhor sabe que eu sou capaz. Eu queria orar com você, que nessa manhã se dispõe a ir além, a não fazer o mínimo, a não fazer o que pode, mas a fazer o que Deus quer. E se você está disposto a ir na direção que Deus quer, eu convido você para ficar em pé agora, em nome de Jesus, e dizer: conta comigo, Senhor. Eis-me aqui, eu estou pronto a fazer a sua vontade no meu coração. Você deseja isso? Então coloque-se de pé agora, em nome de Jesus. Mas só fique de pé se estiver disposto mesmo.
Porque o Deus que te chama diz: eu te capacito, eu te ajudo, eu te abençoo, eu coloco na sua boca as palavras e eu te envio. Deus não manda você de qualquer jeito, mas Ele te habilita para você ser instrumento de poder nas mãos dele. E certamente você o será para a honra e para a glória do seu nome. Eu quero convidar o pastor Ezequias para estar orando por cada um de nós nessa hora. Esse momento é um momento muito especial, querido Deus, onde nós podemos nos deleitar com a Tua palavra, uma palavra desafiadora, uma palavra que mexe com os nossos corações, ó Pai. O que nós pedimos, ó Deus, a Ti é que todos esses que se colocaram de pé, não sejam, ó Deus, apenas por questões emocionais, porque ouviram uma palavra bonita, mas, ó Deus, que eles tenham pensado, ó Deus, raciocinado e sentiram, ó Deus, no coração desejo ardente de fazer algo a mais para a Tua obra, ó Deus. E que essa atitude, ó Deus, não fique apenas aqui, nesse ato de ficar de pé, mas que ela continue, ó Deus, de agora em diante, com todas as modificações, com todas as mudanças, com todos os relacionamentos, com todas as suas decisões de agora para frente, ó Deus, na sua vida, para que tudo, ó Deus, que elas venham a fazer, elas venham colocar a Ti em primeiro lugar, procurar, ó Deus, a Tua orientação, mesmo que para isso, ó Deus, tenham que mudar radicalmente tudo o que elas fizeram até agora, Pai. Tenham que mudar todos os seus planos, ó Deus, que elas achavam que eram bons, mas a Tua palavra diz que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E que elas realmente, ó Deus, venham sentir isso e possam ter prazer em fazer a Tua obra, Deus. Aqueles que nesta manhã, ó Deus, foram tocados para o ministério da palavra, Deus, porque eles sentem, ó Deus, vocacionados para ser, ó Deus, um pastor, uma pastora, um missionário, ó Deus, que, ó Deus, esteja confirmando isso no coração, ó Pai. Nós temos jovens, adolescentes aqui, ó Deus, que têm esse chamado, ó Pai. Estão na dúvidas, ó Pai, agora, mas que Tu, ó Deus, esteja fortalecendo, dando, ó Deus, o direcionamento para eles, ó Pai, para que eles, ó Deus, estejam fazendo isso com alegria, com amor, dedicação, ó Pai. Essa é a oração que nós fazemos com muita alegria, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar essa canção? Toda a igreja, a gente termina o culto com essa canção. Venho aqui reconhecer, Senhor, que o que tenho e o que sou, meus talentos, minha vida, são para Ti em grande. Maurício, coloca a letra para nós, por favor. Tua mão está sobre mim, me conduzindo a vencer. Agora abro o coração para receber do Teu poder. Erga sua mão agora. Investe em mim, Senhor, pois quero Te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no Teu altar. Dá-me da graça e da unção do Teu Espírito. Glorifica o Teu nome em mim. Investe em mim, só as irmãs. Investe em mim, as irmãs. Os irmãos cantando Investe em mim.
teu Espírito. Todos. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Deus vai investir pesado na sua vida, que você acabou de pedir, e Ele vai fazer isso, e eu tenho certeza que você vai ser instrumento poderoso nas mãos do Senhor, amém?